Boa noite, pessoal de casa. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Raquel. Boa noite, Fernanda, Silvia, Boa Ana noite. Araújo, Boa noite, Jailson, pessoal. Boa noite. Miriam, doutor Lúcio. Gostou? Tá malhando, tá não? Tá malhando, tá não? Pessoal, antes da gente começar, tanto o pessoal de casa, eu mandei uma carta para vocês no grupo. E o pessoal daqui também recebeu uma carta. Eu queria que vocês lessem essa carta. Pensem no eu do futuro de vocês e leiam a carta. Dá 3 minutinhos para a gente terminar de ler e começar a aula. Doutor Alexandre, boa noite. Agora vai, Alexandre. Agora começou de vez. Ok, todo mundo já leu? Bom, vamos iniciar. Ítalo, pode iniciar a gravação. Show, já está iniciado. Já começou? Já sim. Bom, aqui para mim não está aparecendo como tendo iniciado. Só verifica direitinho se realmente está. Show, mas tá sim, é porque recentemente o Meet mudou um pouco. Ah, ok. Então tá bom. Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Engaja Psi. Tenho certeza que as expectativas estão muito altas. Eu sou bom de criar expectativa e depois me lasco. Eu tenho que sair cumprindo tudo e mais um pouquinho. Né, Ana Lígia? Tá desse jeito, né? Eu cumpro, aí depois... Aí eu começo de fazer valer a promessa, aí eu me dou mal toda a vida, pessoal. Mas esse vai ser fácil. Esse vai ser fácil porque eu tenho aqui um grupo de psicólogos que eu tenho certeza que querem fazer a diferença na vida profissional e nesse engajo específico, o objetivo também é fazer diferença na psicologia, ok? A gente vai poder mostrar um pouco de tudo isso. É Engaja Psi, a gente vai falar do crescimento profissional de vocês, mas também vamos transformar vocês num psicólogo do futuro. O que é que você acha, Cláudia, da ideia? Excelente, né? Maravilhoso. A gente vai mostrar que, neste momento em específico, a gente está passando por uma mudança, uma transformação da maneira como o psicólogo trabalha. E pouquíssimos, na verdade, psicólogos estão se dando conta disso. Vocês serão, talvez, o primeiro grupo de profissionais a se tornarem psicólogos do futuro. Tá? E no Engaja Psi, a gente vai impulsionar todo esse processo para vocês. Olá, Andréia. Então, sejam todos muito bem-vindos, né? Engaja Psi, o psicólogo do futuro, tecnologia, liberdade e prosperidade com propósito. É isso que a gente vai começar a falar hoje para vocês. Eu sou o Dr. Diego Gonçalves, doutor em psicobiologia, especialista em design thinking, terapeuta cognitivo-comportamental, ex-coordenador do programa de mestrado da UNP, ex-professor universitário, né, e CEO do Grupo Metacognitiva, que é composto pela Clínica Metacognitiva, é composto pelo Instituto Metacognitiva, a Clínica Neopsicologia, e temos aí outros projetos abrindo, né, sempre ligado ao futuro da psicologia, e exatamente por isso, né, a nossa lógica é de entrar nessa nova era, entrar nessa nova pegada, né, que na verdade criar uma nova pegada para a maneira como os psicólogos vão trabalhar daqui em diante. E a partir de hoje, eu estou me denominando e quero denominar todos vocês de psicólogos do futuro,
A gente vai se chamar de psicólogos do futuro e vocês vão entender por quê à medida que a aula for acontecendo. Mas nesse momento eu queria entender uma coisinha. Como é que foi ler a carta do eu do futuro de vocês? E aí, quem quer começar a falar? Qual foi o impacto de ler a carta? Meu amigo Lúcio. Vamos começar por você. Qual foi o impacto de ler a carta, né, do seu eu do futuro? Agora você me pegou. O que foi que você sentiu na hora? Eu acredito que no momento que eu estava lendo a carta, eu senti esperança. Esperança de talvez me comunicar ou ser comunicado de que o caminho que eu pretendia seguir estava sendo, de certa forma, correto, né? É como se, tipo assim, no futuro as coisas deram certo, mas não foi da forma que eu planejava no passado, mas que deu certo. Aqui, e que a gente vai seguir o caminho para poder a Sim. coisa funcionar cada vez mais, né? Meu amigo Daniel, como é que foi para você? Acho que eu compartilho um pouco do sentimento dele. Quando eu estava lendo, eu pensei muito que eu sou uma pessoa insegura no sentido de, será que essa decisão que eu estou tomando faz sentido? Será que é o caminho certo? Ao mesmo tempo que eu penso muito que as coisas vão dar certo, né? Eu acredito muito fortemente que eu tenho capacidade de fazer, e ao mesmo tempo eu fico inseguro com as escolhas, né? Porque tem muitos caminhos hoje. E eu acho que quando eu vi a proposta do trabalho, eu pensei, isso aqui faz sentido para mim, né? Eu acho que esse é um dos caminhos que eu posso estar seguindo para construir o que eu quero alcançar, né? O psicólogo que eu quero ser. Então faz sentido. Daniel, e você acredita nesse futuro? Eu acredito. Você acredita? Com certeza. E como é que a gente sabe qual é a conduta correta, qual é o caminho correto? Boa pergunta. E aí, pessoal? Como é que a gente sabe qual é o caminho correto? E aí? Cláudia. O correto é aquele caminho que se encaixa à sua vida. E quando eu estava ouvindo os colegas, eu estava pensando, meu Deus. E quando eu estava lendo, a única coisa que veio à minha cabeça, eu sei que eu sou capaz, eu sei do potencial, eu sei muita coisa. Mas eu não sei o que é que eu tenho que fazer com a minha vida. Minha vida que eu falo é todas as outras coisas, para além da vida profissional, para que o lado profissional dê realmente certo. Entendeu? Então, eu acho que isso aí, para mim, tanto eu fiquei lendo e disse, meu Deus, tem uma ponte aí muito grande para mim. No Engaja PC, as pessoas geralmente acham que eu vou ensinar como mexer no Instagram, tá? E eu estou tentando realmente quebrar totalmente com essa ideia. A gente vai, na verdade, aprender exatamente a seguir um caminho, o caminho que de fato faz sentido para a gente, que esse caminho possa realmente dar certo. Então, temos profissionais em etapas muito diferentes aqui. Exemplo, Ana Lígia, que está abrindo uma clínica nesse momento, né, Ana Lígia? Você quer falar um pouquinho? Quando você conversou com a Ana Lígia do futuro, o que é que sentiu? Não, eu acho que é isso mesmo. Eu me via um tempo atrás, né? E eu acho que quando você pergunta assim, quando é que a gente sabe que está no caminho certo? Sim. Eu acho que quando a gente vai vendo as coisas acontecerem. Ana Lígia, deixa eu fazer uma pergunta para você. A gente já conversou algumas vezes. Lembra aquela vez que a gente conversou lá no meu consultório? Se aquela Ana Lígia, daquele período, se eu chegasse para ela e falasse, olha, Ana Lígia está abrindo uma clínica linda, maravilhosa, ela acreditaria? Não. Por quê? Porque eu não acredito em mim. Eu sempre tive essa insegurança, você sabe disso? Sim. E é até estranho falar, mas desde o início, eu acho que você foi uma das pessoas que mais me incentivaram, né? Até mesmo em postar no Instagram, que para mim ainda é uma dificuldade muito grande, né? E aí a Ana Lígia postou no Instagram, e postou de novo, e foi com medo mesmo. E aí a Ana Lígia resolveu escrever um livro, não foi isso? Foi. Né? E aí resolveu abrir uma clínica, e de repente tem uma equipe agora trabalhando, né? E aí, Ana Lígia, como é que uma pessoa que não acredita em si consegue fazer tanta coisa? Qual é o segredo? Conta pra gente.
Eu acho que é exatamente ver as coisas acontecendo e dando certo, né? Uhum. Quantas vezes eu postei e te marquei lá? Foi um desafio que o Diego fez, Uhum. né? Então, assim, eu acho que também ver que pessoas acreditam na gente, né? Uhum. Pessoas como você, que está Uhum. aí hoje, que, né, que chegou onde chegou, acreditam na gente, eu acho que também dá um empurrãozinho, sabe? Uhum. E aí eu vou fazer aqui mais uma pergunta para alguém que, né, tá só 26 anos comigo, 27 anos comigo, né? E aí, quando foi da vez que a gente teve certeza que era o caminho correto? Quando é que a gente teve certeza que... Eu acho que esse insight de eu tenho certeza que esse caminho nunca aconteceu assim dessa forma. A gente foi testando, foi sentindo, o caminho ele se conectava com os nossos valores, com o que a gente desejava, e as coisas realmente foram acontecendo, e a gente foi entendendo que aquele caminho era o que deveríamos seguir. Mas não tinha esse caminho já descrito, né? A gente foi testando, foi entendendo, olha, acho que esse caminho aqui pode funcionar, bora testar, bora ver. E as coisas foram acontecendo assim. Pessoal, exatamente isso. Não tem caminho certo, tá? Agora tem, sabe o quê? Muita insistência. Ana Lígia, foi assim ou não foi? Né? Muito trabalho. Muita insistência até a coisa dar certo, né? E a gente vai tentar ver um pouquinho disso. Como é que a gente vai poder transformar isso, né? Essa insistência, primeiro, acreditar nela e conseguir realmente transformar em algo que faça sentido e que, de fato, vocês consigam viver disso. Tá bom? Então, pessoal, essa carta, esse eu do futuro, eu quero que vocês conversem com ele sempre. A gente sempre está conectado com ele. Eu e a Aline, a gente faz muito um exercício de vez em quando, da gente sentar e pensar realmente no futuro. Ah, se a gente fizesse isso, poxa, seria interessante fazer aquilo. Então é um diálogo que existe muito entre eu e ela. A gente está sempre conversando sobre as possibilidades e, de fato, né, quando a gente menos espera, a gente está começando a executar muita coisa do que a gente pensou muitos anos atrás. Entendeu? E eu acho que não é só esse diálogo entre a gente, é um diálogo interno também, que tanto eu quanto você, a gente tem que fazer esse exercício, né? Eu ouvindo aqui os colegas, e uma coisa que me chamou a atenção é a autopercepção, a autoimagem, o que pensa sobre si. E o que a gente pensa sobre si, de alguma maneira, vai meio que orquestrando o caminho que a gente vai percorrendo. Porque se eu penso que eu sou, não sei, incapaz, eu vou dar um jeito de confirmar essa percepção sobre mim. Profecia autorrealizadora pura. Isso. Então, esse diálogo interno, ele também precisa acontecer, mas de uma maneira que te impulsione, que te incentive a traçar um caminho que, de fato, você chega onde você quer chegar. Exatamente. Assim, é muito típico, muito comum, diante de cada desafio da vida, eu pensar se eu consigo dar conta, se eu consigo executar, se realmente vai funcionar. E muitas vezes eu penso que não. E aí eu desisto, aí eu paro num momento como esse. Né? Tem uma brincadeira que eu vivo fazendo, eu estou cansado de fazer, mas eu adoro fazer porque ela é ativadora de muita coisa disso que eu tô falando. Meu amigo Roberto, dá um grito, por favor. O mais alto que você puder. Palmas para Roberto. Roberto, eu vou ter que você dar uma travada na hora que eu pedi. Por quê? Aí foi... você pensou que eu queria um grito específico. Não, era um grito qualquer. Mas foi fácil ou difícil? Por quê? Quando entendeu. Né? Então, depois que entendeu, foi tranquilo. É isso? Meu amigo Daniel, você consegue dar esse mesmo grito? Consegue? Meu amigo Caio, você consegue dar esse grito? Caio já fez assim. Consigo. Né? Maésia, consegue. Quem não consegue? Quem teria dificuldade aqui de dar esse grito? Levanta a mão. Por quê, André? André, eu nem perguntei para você que eu achei que você conseguia fácil. Pois é, pois você me enganou, porque eu jurava que você conseguia com facilidade. Eu acho até, Diego, que dentro dessa profissão, para mim o que é mais difícil, que eu achei que sempre seria o mais fácil, por eu me acho comunicativa. Sim. Né? Eu acho que eu tenho facilidade na fala, mas ao mesmo tempo eu sou tímida. Uhum. Então, eu estou olhando para a Aline, porque a Aline é meu amorzinho.
Então, assim, eu sou tímida a ponto de, dependendo do ambiente, se você me perguntar isso, mandar eu fazer isso daqui a 3, 4 aulas, eu faço de boa. Certo. Mas quando eu chego num lugar, eu sempre acho que se eu me mostrar, vão me machucar. Certo? E o que é que pode acontecer se você gritar? Pois é, pode achar que é ridícula, ou sei lá o quê, que voz, que. Eu sei lá, a gente nem pensa, não. Eu acho que não está associado com as consequências imediatas do ato. Está associado à exposição sua, né? É a mesma coisa que eu chegasse aqui, por exemplo, e visse todo mundo arrumado, que nem você, assim, de paletó e gravata, e dizer, epa, estou no lugar errado, né? Então, isso dá uma sensação de desconforto. Então, eu acho que fazer uma coisa que não é esperada, que não é o normal para o ambiente, é isso, sabe? Eu tenho muita dificuldade nisso. Na clínica flui, mas, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de fazer propaganda, né? Aí as pessoas têm dificuldade de botar preço, as pessoas perguntam quanto é que está custando um rastreio de TDAH e de TEA. Eu digo, não sei, depende, quando, para quem. Eu fico querendo adequar o preço à situação financeira da pessoa. Eu sei que está errado, mas são resquícios já ainda daquela questão de você não querer ser rejeitada, né? Então você quer. É engraçado. E será que esse é o problema da maioria de nós? A gente não quer ser rejeitado e por conta disso a gente acaba não testando realmente, como a Aline disse, algumas coisas, né? E por não testar, acaba não dando certo, já que a gente disse que o segredo da gente foi testar. Pessoal, foi só teste. Ninguém aqui chegou e disse, pronto, é isso aqui, vamos abrir a clínica, vai dar certo. A gente foi testando. E, Diego, deixa eu falar para você sobre o post, né, sobre o vídeo. Eu fiz um vídeo no Instagram, pela primeira vez, assim, eu falando, que foi no Dia das Mães, assim, né, uma coisa normal que me deu vontade de fazer, e aí falando sobre mim e tudo, e sobre a questão da dor, do Dia das Mães, das pessoas, bom, bem, enfim. Aí eu tive uma crítica de uma pessoa que eu menos esperava, disse, você devia ter se arrumado. Você estava com o cabelo preto, com uma piranha, você devia ter falado, digo, gente, eu estava na minha penteadeira, de frente da penteadeira, e eu fui falar porque era uma coisa que me tocava, porque era um dia que, para mim, que perdi minha mãe há pouco tempo, que eu estava misturada entre a alegria de ser mãe, estar com meus filhos, e ao mesmo tempo eu não queria olhar a rede social, não queria ver os posts de ninguém, eu e minha mãe, eu e não sei o quê, mesmo eu estando em outra situação, entendeu? E aí eu fiz esse post para falar sobre isso, para... Me identifiquei com uma parcela dos meus pacientes que poderiam passar por isso, né? E aí a pessoa veio, a pessoa que eu menos esperava, que me conhece. Deixa eu te dar uma dica. A próxima vez, não faz com o cabelo, com a piranha, se arruma, se maquia. Digo, não foi essa a minha proposta. Foi justamente falar. Então, a gente sempre... Aí eu não lido bem, sabe? Então, e aí a gente tem que trabalhar essas crenças justamente porque, como o nome mesmo diz, elas são limitantes. Elas limitam as suas ações. Então, você para de executar algumas coisas que, de fato, são importantes por conta disso. Mas todo mundo aqui veio para o Engaja, né? Quando a gente fala de Engaja, a gente fala em crescimento profissional, viver de maneira digna da psicologia. E todo mundo aqui tem que ter um propósito, pessoal. Não pode ser vazio. Tem que ter um objetivo, tem que ter um fim do porquê eu quero crescer, né? Então, qual é o propósito de vocês? Vocês querem crescer em função de quê? Exatamente. Quando vocês param aí para pensar, o pessoal de casa também, né? Vocês pensam em quê? Quando vocês se imaginam daqui a 3 anos, o que vai ter mudado na vida de vocês? E aí algumas pessoas nessa hora pensam e dizem assim, eu quero cuidar das pessoas. Apesar de ser muito nobre, esse tipo de propósito ele se sustenta pouco. É interessante que ele esteja presente realmente, afinal de contas você é psicólogo e precisa ajudar as pessoas, mas é importante que tenha propósito para você. O seu trabalho como psicólogo, ele é um meio do seu desenvolvimento, da sua evolução. Você ajuda as pessoas, mas isso é um serviço prestado. Então, eu preciso também estar bem. Tem uma frase que eu costumo dizer que é o seguinte, todo mundo tem que estar bem, paciente e psicólogo. Se o psicólogo não estiver bem, tá? Infelizmente, ele não vai conseguir fazer o melhor trabalho dele. Entendeu? Como é atender você com um monte de conta e com dificuldade para pagar? É tranquilo ou é complicado? E aí, o que vocês acham? É complicado. Você consegue dar o melhor de si com essa preocupação? Não. Então você começa a trabalhar realmente de maneira limitada. Então é interessante que seja bom para todo mundo. Então aqui estão alguns propósitos que seria interessante que a gente pensasse, né? E lá na IA Ulisses, que vocês já devem ter testado, vocês vão poder brincar e vão poder desenvolver o propósito de vocês. Então, depois no finalzinho eu vou mostrar a IA, vocês vão poder clicar lá, mexer e desenvolver o propósito. A liberdade financeira, tempo para a família,
reconhecimento, transformar vidas, crescimento profissional, realização pessoal, fazer uma viagem que seja, né? Poder comprar o carro que é do sonho de vocês, poder ter seus filhos estudando na escola que vocês querem, tudo isso é propósito. E é extremamente importante que vocês tenham de maneira clara esse propósito na vida de vocês. Então, a psicologia, ela é apenas o caminho. A verdadeira pergunta é, qual vida você quer construir através dela? Eu vou oferecer o melhor para os meus pacientes. E o que de melhor eu vou oferecer para mim também? O que é que vocês querem oferecer para você? Então, tudo isso é muito importante da gente pensar. Tá? E aí, a gente vai começar aqui uma brincadeira. Eu vou dividir os psicólogos em psicólogos das cavernas e psicólogo do futuro. Tá? E sem querer julgar ninguém, todos nós somos um pouquinho de psicólogo das cavernas. Tá bom? Vou ter aqui Alexandre, que inclusive é nosso aluno aqui do Engaja. Tá? E aí ele está com os 10 mandamentos do psicólogo das cavernas. Então vamos lá. Esperarás indicação cair do céu. Farás tudo sozinho e não pedirás ajuda. Temerás a tecnologia e evitarás sempre. Não pode mexer com tecnologia. Chega. Trabalharás sem direção e sem estratégia. Apagarás incêndio e viverá no caos. Não divulgarás o seu trabalho. Farás 10 pós, mas atenderá por plano. Trocarás apenas tempo por dinheiro. Lúcio está já... Reclamarás do mercado e não mudarás sua realidade. Deixarás de causar impacto e transformar vidas. Tá? Quem se identificou com quem realiza alguns desses mandamentos? Levanta a mão. Os 10 de uma vez, né? Realiza todos os mandamentos. Infelizmente, a faculdade ela ensina a ser psicólogo das cavernas. Quem falou? Eu não tenho, sabe, Cíntia, eu não tenho muita esperança para, na minha geração, para essa turma que está aqui com a gente agora, né? Ver isso não. Talvez, muito talvez a geração da minha filha, que tem 13 anos hoje, quando ela estiver lá com os seus 80, consiga ver isso, tá entendendo? Consiga ver o que exatamente? Mas... eu não entendi, consiga ver o que? Não, desculpa, Vini, desculpa, foi sem querer aqui. Bom, pessoal, o grande problema de você ser um psicólogo das cavernas é que você tem muita dificuldade para crescer neste modelo de funcionamento. É muito difícil você conseguir crescer baseado somente na indicação. Ela pode funcionar? Pode. Mas tipicamente você demora até 7 anos para poder lotar uma agenda. Desse jeito, tá? E a gente tem pessoas que em modelos diferentes crescem muito mais rápido. Eu conheço uma psicóloga aqui de Natal que se formou e saiu do zero para os 45 pacientes particulares em 6 meses. Vocês acreditam em mim? Cobrando, acho que na época, R$150 já. E aí? O que será que ela fez de diferente? Qual foi o segredo dela? Entendeu? A gente vai descobrir. Então, o psicólogo das cavernas espera a indicação aparecer, faz tudo sozinho, reage aos problemas, trabalha sem dados e vive apagando incêndios. Então, ele vive nisso, né? A dor que ninguém vê. O que acontece com ele? Agenda instável, medo do próximo mês, pouco tempo para a família, sensação de estagnação, trabalhar cada vez mais e ganha menos do que merece. Eu nunca me esqueço, para a maioria de vocês, eu mandei uma imagem, um vídeo de Marcelo. Marcelo, ele foi o campeão do Engaja 4, se eu não me engano. E assim, eu já vim insistindo para Marcelo entrar no Engaja desde o primeiro Engaja. Marcelo, vamos entrar. Ele sempre me dizia que a situação dele era muito complicada, que era difícil. E aí eu chamava ele para poder participar do Engaja. E Marcelo chegou para mim um dia e disse assim, no Engaja 4, ele mandou um áudio e disse assim, Diego, eu estou aqui chorando porque eu acabei de receber do plano de saúde R$39. E R$39 eu não faço absolutamente nada para minha família. Vou me endividar, vou pagar o Engaja, porque você é minha última esperança. Marcelo entrou com 0 pacientes e saiu com 45, não, desculpa, saiu com 25 pacientes daquele Engaja. Tá? E aí, o que mudou?
Por que Marcelo não conseguiu crescer antes e depois disso ele conseguiu? Pessoal, é um pouquinho do que a Ana Lígia estava dizendo. Era todo dia fazer a pequena ação para poder a coisa funcionar e dar certo. E aí, de fato, isso vai começando a crescer, né? Então, diante de tudo isso, do que a gente está falando, eu quero enterrar as cavernas de vocês. Entendeu? Então, eu quero que a gente enterre isso. E eu quero que vocês digam uma coisa, uma crença referente ao que a gente está chamando de psicólogo das cavernas, para vocês enterrarem. Vamos começar? Caio, comece você, por favor. Você vai enterrar o quê em você? Pessoal de casa pode digitar. Gostou, não foi, Alexandre? Alexandre vai enterrar a insegurança dele. É tanta coisa para enterrar, eu não sei nem por onde começa. Vamos começar, depois já vá pensando aí no que é que você vai enterrar. Mas eu acho que o medo de ser reprovado nas redes sociais, né? O medo de ser reprovado nas redes sociais. Acho que isso é importante. Para mim, talvez seja... Cláudia, você quer enterrar o quê, Cláudia? O principal para mim não estava ali listado, mas é a falta de disciplina. Falta de disciplina. É? Carol, você quer enterrar o quê, Carol? Pessoal de casa votando. Medo de fracassar, medo, crença limitante, insegurança, procrastinação. Eu acho que é aquela parte de querer fazer tudo sozinha e sobrar pouco tempo com a família. Querer fazer tudo sozinho e sobrar pouco tempo para a família. Sair da zona de conforto. Engraçado, tem duas palavras que estão se repetindo aqui o tempo todo. Procrastinação e medo. Medo de quê? Vocês têm medo de quê? Medo do julgamento. Que julgamento? O que é que vão pensar de você? Você, cara. Microfone. Vamos para a minha concepção. Eu acho que o medo de julgamento está, na verdade, do nosso próprio julgamento, da incapacidade. Quando a gente sai da faculdade de psicologia, eu acho que eu escutei de você isso, na verdade, na formação em TCC, quando eu participei, que a faculdade realmente não preparava a gente para o mercado de trabalho. E isso é uma verdade. Porque eu acho que o mais normal é chegar e ao ir no CRP, dar aquele dinheirinho suado da gente para não ganhar nada em troca, só aquela carteirinha de estudante, e procurar uma clínica para começar a atender plano. E aí, normalmente, toda clínica vai te cobrar já um valor, e como é que eu posso dizer? Você vai sublocar uma sala, e aí, normalmente, a clínica já faz bem assim, ó, temos aqui uma lista de espera de alguns pacientes, vamos estar indicando para você, e você vai fazer o primeiro atendimento. E aí você chega no seu primeiro atendimento, aí, tipo, pergunta o que é que a pessoa está fazendo ali. Ah, tá fazendo o que aqui? A pessoa, não, tô precisando de um psicólogo. Só que, tipo assim, não ensina questões de rapport, que você precisa se conectar com o seu paciente, para o paciente querer voltar. Não ensina questões de técnicas de venda, né? Porque assim... Ixi, agora você falou um palavrão grande na psicologia. Vender. E aí, pessoal, a gente pode falar em vender ou não pode? Deve. A gente deve falar em vender. Se você já paquerou na vida, você fez uma venda. Se deu certo, a venda foi bem efetivada. Tá certo? Então, assim, é venda. Pessoal, a partir do momento que você quebra a resistência de alguém, tá? E alguém passa a adquirir o seu serviço, o seu produto, qualquer coisa parecida, é venda. A gente só vende o que a gente acredita. A gente só vende o que a gente acredita. O que significa dizer que vários de vocês não acreditam no produto que vocês estão vendendo? É isso? No meu caso, sim. Tá. Então a gente vai ter que mudar isso, Caio. Você vai ter que acreditar muito em você. Entendeu? Caio, pega aí de novo. O Caio de 2035, ele acredita nele? Quando você imaginou ele conversando com você, você sentiu que ele acreditava nele? Isso que é a verdade. Quero a verdade. Aqui é somente a verdade e nada mais que a verdade. Não, porque assim, né, quando eu comecei a ler, eu entendi por onde você queria ir com a carta. Então, tipo assim, automaticamente eu já crio uma certa resistência, assim, eu sei o que ele tá querendo fazer comigo.
Então, é meio que eu não consigo experienciar, de fato, porque eu não, sabe? Tipo assim, eu sou Tomé, né? Preciso tocar para crer. Então, talvez lá em 2035 eu saiba assim. Se eu acredito. Me diga uma coisa, nós estamos em 2026. O Caio de 2026, ele é melhor do que o Caio de 2019? É. E se eu perguntasse para o Caio de 2019, ele acreditaria no desenvolvimento que você teve até chegar no Caio de 2026? Acredito que sim. Tá. E o que é que te impede, então, de acreditar no Caio de 2035? Por que você não acredita? Só ficando mais velho, vai ficando menos esperançoso, eu acho, não sei. Não sei, não tem uma resposta elaborada, eu nunca pensei assim. A gente vai... É uma Professor, terapia, realmente. eu estou sentindo aqui uma conexão com o Caio, e eu acho que eu estou me aproximando da sensação dele, que é da incerteza. Quando você falou do medo, né? Para mim, chega um medo da incerteza do sucesso, embora esse sucesso seja um conjunto de ações, né? E aí eu penso no quanto eu quero, o que é que eu estou fazendo para, né? Assim, que disponibilidade, que dedicação eu faço para essa mudança, né? No meu caso, eu tenho outros vínculos, e aí veio o pensamento de mudança de rota agora, assim como eu tive vou fazer uma outra graduação e foi psicologia. E aí o medo para mim chega essa incerteza, né? Incerteza do sucesso. Mas aí se eu não for por onde, se eu não buscar, se eu não investir, se eu não engajar, se eu não, né? Ver que mudanças são essas, o que é que vai ser cobrado de mim, porque eu acho que para esse sucesso depende exclusivamente e principalmente de mim, né? Tem todo um campo aí, mas essa incerteza. Assim, para mim chega, a palavra que chega desse medo agora é incerteza. Mas sabe qual é o problema? Quando a gente fala de incerteza, significa dizer que eu não confio, que eu não tenho segurança, né? Eu não confio que aquele futuro que eu almejo eu vou alcançar. Isso é incerteza, tá? O grande problema das pessoas é que a maioria delas querem resolver a vida. E tem uma frase que eu gosto muito de dizer, que a vida é grande demais para você resolver. Resolva só seu dia. Mas resolva todo dia. Entendeu? É o que eu resolvo se eu resolver meu dia todo dia. Eu resolvo o quê, pessoal? A vida. Né? Só que a gente fica pensando em resolver a vida. A gente fica pensando nisso. Era engraçado, quando eu estava na faculdade, contar dois causos de quando eu estava na faculdade. Eu tinha um amigo meu, que eu não vou dizer o nome, não vou entregar quem é, que o pessoal conhece ele por aí, né? Que ele dizia assim: eu quero ser o maior psicólogo do Rio Grande do Norte. Eu quero ser o maior psicólogo do Rio Grande do Norte. E isso nunca aconteceu. O pessoal conhece ele e tal, mas ele nunca foi um psicólogo exatamente de renome. Ele tem uma quantidade boa de pacientes, mas ele nunca cresceu como ele queria, porque ele queria resolver a vida. Né? Enquanto que outros que nunca tiveram esse desejo, mas que estavam ali todo dia fazendo um pouquinho, a metazinha, e crescendo, só preocupado em crescer um pouquinho mais amanhã, né? Teve um crescimento muito maior do que o dele. Então, Caio, a insegurança dá quando eu olho para esse ponto lá em cima e eu digo assim: vixe, é alto demais para poder alcançar. Tá? Mas quando eu olho um pequeno passo que eu posso dar amanhã, que nem foi o caso de Ana Lígia, como a gente estava aqui conversando, você pode ir somando esses passos e a coisa pode ir evoluindo até realmente chegar nesse ponto que você quer, ou até mais. Eu nunca imaginei isso aqui. Eu nunca tive essa imagem de ter esse instituto aqui desse jeito. Eu pensava, na verdade, a ideia de ter o instituto foi até por acaso. Eu comecei a dar aula fora de faculdade, porque era na FASEX, não tinha disciplina de TCC. E um aluno chegou e disse: professor, vamos montar um curso de TCC? Porque não tem TCC aqui, a gente quer estudar TCC. E aí eu disse: tá, mas eu não tenho sala, a FASEX vai querer metade do dinheiro e eu não vou gostar muito dessa ideia. Né? Ele disse: pois eu arrumo uma sala para você. Eu disse: então tá bom. Ele arrumou a sala, deu o primeiro curso de TCC. E aí veio aquela ideia: poxa, que legal, ó, férias, baixa de paciente, eu com um dinheirinho no bolso. Sobrou uma graninha aqui por conta do curso. Né? Aí eu disse: eu acho uma pequena sala, eu vou montar uma pequena sala de TCC, uma pequena sala para poder dar curso de TCC. E aí a pequena sala, eu fazia curso só nas férias, ela ficava fechada ali de fevereiro até maio, junho. Aí em junho eu voltava a fazer curso de férias. Aí ficava fechado o restante do tempo todo. E assim foi. E aí quando eu montei a meta cognitiva, eu disse: não, tem que ter um auditório.
E aí a gente montou o auditório, e do auditório a gente montou aqui. Então, assim, olha como foi um pequeno passinho. Você vai lembrar. A gente olhava para essa casa e eu dizia a você, essa casa ainda vai ser nossa. Essa. Eu olhava para ela e dizia assim, essa casa não vai ser, porque vai ser nossa. Aí bem que surgiu a oportunidade. Porque quando a gente montou a meta cognitiva, essa casa já estava à venda. Né? Então a casa já estava à venda. E aí a gente dizia, não, um dia eu compro essa casa, um dia eu compro essa casa, um dia eu compro essa casa. Quando o Vinícius começou a me aperrear para montar o instituto, foi culpa de Vinícius, isso aqui, aí eu disse, vamos olhar a casa da frente, né? Mas o dono não pode saber que é a gente, não, porque senão ele vai crescer o olho. Sabe que é o dono da clínica da frente, ele vai crescer o olho. Aí a gente veio, marcou com ele, aí ele disse assim, opa, meu amigo, é o que você querendo montar? Eu falei, não, é um polo de pós-graduação, tal, que a gente está querendo montar. Aí ele disse, ó, mas corra porque tá para vender, viu? Tinha 10 anos que não vendia a casa. Corra que já tem uns 3 aí, tem umas 3 pessoas aí interessadas. Eu digo, não, meu amigo, eu tô ciente, essa casa aqui é tudo. Né, com certeza, em um mês vende. Tinha 10 anos que não vendia. E aí foi quando a gente resolveu encarar o desafio. Não tinha grana, tá? A gente não estava com capitalizado, tinha acabado de fazer a reforma da minha casa, mas eu falei, vamos encarar e vamos ver no que é que vai dar. Pessoal, e nesse passinho de todo dia, a gente vem conseguindo crescer. E existem muitos projetos ainda para cá. A gente vai aumentar, existe uma parte aqui de trás que a gente quer aumentar, e está aqui tudo na cabeça. Né? E daqui a 2 ou 3 anos, vocês vão ver a segunda parte do Instituto também. Então, assim, a gente não para de dar o pequeno passo de todo dia. Bom? Então, enterrado? Tá? Então Caio, diga aqui já. Pode falar, Alexandre. Não, na verdade é porque, não sei se ela ainda quer, mas Raquel está com a mão levantada aqui faz um tempo para falar no online. Desculpa, pode falar, Raquel, não tinha visto. Não, era bem sobre essa questão, né, dos medos, das inseguranças, assim, que você falou. E a gente vê muito que hoje, pelo menos assim, esse é o meu estado, né, assim, eu sou da época da FASEX, você foi professor na FASEX em 2000 e alguns reais aí, então já estou há bastante tempo formada, eu vi esse boom de inteligência artificial agora, né, e de vendas, como você mesmo fala, de vendas, assim, no Instagram, e hoje o que a gente vê demais é todo mundo todo mundo sabe de tudo, e todo mundo, e no fim ninguém sabe de nada, mas no fim todo mundo é super especialista em tudo, no TikTok, no Instagram e tudo, e se lançar nesse meio, assim, pelo menos em mim, a insegurança, assim, que dá é absurda, mas... Olha só, Raquel, você está me dizendo que falar? Essa questão dessa especialidade, todo mundo agora é especialista, todo mundo é especialista em tudo. Eu vou mostrar que ninguém sabe nada de IA. Eu vou provar isso. Alguém aqui já fez o teste de chegar para a IA e perguntar assim, quantos % do que você consegue fazer, eu já sei. Você já fizeram o teste? Botem aí no chat GPT e vejam a resposta dele. Quantos % daquilo que você faz, daquilo que você se propõe, né, tarefas gerais que você se propõe a fazer, tá? Eu já consigo fazer, eu já sei fazer. A maioria das pessoas estão girando entre 20% e 25%. Das ferramentas que uma IA de linguagem, que é o ChatGPT, consegue fazer. Raquel, então, as pessoas, basicamente, até hoje, usam o ChatGPT como se fosse o Google. Alguém aqui usa de maneira diferente? 10% eu escutei? Aí? Não? Alguém falou 10%. Léo, foi você? Mas olha só, pessoal, é muito baixo. As pessoas acham que sabem e não sabem. Mas lá em casa, de vez em quando eu faço uma reuniãozinha com Steve, Aline Steve, né? E eu sempre peço conselhos a ele, entendeu? E eu adoro, geralmente, assim, são conselhos realmente muito bacanas que ele costuma me dar. E Steve é uma pessoa desenrolada que foi. Steve Jobs. Geralmente a reunião é eu, Steve Jobs, Aaron Beck, tá? E Elon Musk, e Aline. Então faz uma reuniãozinha nós sim. E aí Steve Jobs ali sempre, ele é meio crítico, né? Ele é um cara meio crítico. Alguém aqui já teve uma reunião com Steve Jobs? Não? Pessoal de casa? Você já teve, Raquel? Raquel teve.
Não, só com Aaron Beck mesmo. Ah, foi com Aaron Beck, verdade. Né? Alexandre, Centro Espírita Metacognitiva. Mas, pessoal de casa, enquanto a gente está aqui conversando, faça aí uma brincadeira. Ó, a Érica está desenrolada, já está em 70%, 80%. Então, vocês estão muito bem. Porque o típico é a maioria das pessoas ficar entre 20% e 25%. Entendeu? Mas faça uma brincadeira. Se vocês pedirem um bate-papo com Steve Jobs, por exemplo, ele vai interpretar, ele vai, na verdade, assumir a mentalidade de Steve Jobs. E ele vai te dar orientações como se fosse realmente Steve Jobs. Tá? Faça um teste e, pessoal, faz diferença. Não é brincar com IA, não. Tá? Façam que vocês vão ver o que de fato acontece. Fernanda, você bota um projeto seu, você sobe um projeto seu, tá? E você pede, Steve Jobs, eu queria, chat, assuma, né, fale aqui comigo, como se fosse Steve Jobs, e critique o meu projeto. Qualquer área. De qualquer área ele vai conseguir criticar. Entendeu? E vai dar uma série de orientações. Diga, Carol. Pega só o microfone. Se alguém aí começar a bater um papo com o Steve Jobs ou Aaron Beck, tá? Abra o microfone que eu quero saber um pouquinho o que é que foi dito. Pode falar. Não sei se tem gestor de tráfego aqui. Talvez, se tiver, vão me odiar. Mas essa coisa da inteligência artificial, né? Não era sobre a mentalidade de Steve Jobs, mas eu pedi para a inteligência artificial estruturar para mim uma campanha como se ele fosse extremamente experiente em tráfego pago, fizesse uma estrutura de alta conversão e não sei o quê. E eu mesma montei o meu tráfego pago, né? A minha campanha, de uma maneira extremamente potente, que coisa de 15 a 20 dias eu consegui 8, 9 pacientes pagando high ticket. E gastando quanto? Hã? E gastando quanto na campanha? Eu gastei uns R$500 Pois é. na campanha. Tá, depois... E detalhe, eu tinha pago 1.800 para uma agência de tráfego fazer um site e tudo, e não tinha chegado nenhum paciente qualificado, ninguém tinha fechado. Pois é. E fazendo sozinho com a inteligência artificial, muito fechou. Então, e é uma coisa que vocês podem, de fato, fazer. Vocês podem simplesmente estar fazendo aqui no computador, liga no ChatGPT, se vocês conhecem essa função aqui que eu vou mostrar para vocês do chat. Eu não sei se vocês sabem, se você apertar aqui, ele vai conversar com você. Vocês são conscientes disso? Olá, chat, tudo bem? Como é que você está? Oi, eu tô bem, sim. E você, como é que tá? Tem algo específico que você gostaria de conversar hoje? Eu queria que você me dissesse aqui o que você vai ver a partir de agora, tá? A partir de agora, vou estar aqui ouvindo o que você falar ou mostrar sem adivinhar nada. Se você me mostrar algo, eu descrevo o que eu vejo de forma objetiva. Se me contar algo, vou responder com sinceridade, sem criar nada que você não diga. Vamos nessa? Você está conseguindo ver alguma coisa? Sim, eu consigo ver. Parece que você está em uma sala com várias pessoas sentadas, como se fosse uma aula ou um encontro. Tá tudo certo? Ou você quer mostrar com você assim? Ah, só isso mesmo, só bater um papo com você, viu? Valeu. Obrigado, sua fofa. Imagina, eu que agradeço nesse momento. Qualquer outra coisa é só chamar. Boa sorte aí com... Aí eu perguntei quando você era sexta-feira, tá bom, ela falou que você não sabia, perguntou. Pra você, qual foi a coisa mais importante que você estava para você até hoje? Sim. Não, tá, é uma amigona. Mas isso aqui que eu tô mostrando, por exemplo, uma coisa que eu faço, viu, Carol? Eu fiz algo parecido com você, só que eu fui fazendo no computador e fui mostrando do jeito que tá aqui. E aí, o que é que você acha? Ah, não, esse tráfego não tá legal, muda essa palavra, tal. E ele foi me dizendo, foi me orientando. E nessa brincadeira, eu tô pagando por clique 15 centavos. Tô pagando 15 centavos. Sabe qual é o valor típico? R$5 por clique. Exatamente com a estratégia que a Carol deu, que eu vou ensinar aqui também para vocês, tá? Eu pago 15 centavos, pessoal, tá bom? Hoje, o site da Metacognitiva, se vocês quiserem entrar, ele tem um tráfego médio de 400 pessoas por dia. Todo dia entra no site da Metacognitiva em torno de 400 pessoas, tá? É muita gente.
É muita gente. E se você entrar no nosso site, clinicametacognitiva.com, lá tem um IA. Tem uma bolinha verde, né, que é um IA. E se você chegar lá e falar assim, olha, eu queria um psicólogo para mim. Ela vai perguntar, vai fazer várias perguntas sobre o seu perfil, certo? E assim que você responder, ele vai te dar 3 opções de profissionais que se conectam com você. Então, isso aqui é algo que todos vocês podem fazer. Eu não estou falando nada de mágica, não. É algo simples de fazer com prompt. Então, é só dar o prompt correto para vocês e vocês conseguem executar. Eu tive uma experiência com Cláudia muito legal, que quando a gente estava aqui conversando, né, o pessoal, para entrar no Engaja Psi, Cláudia me mandou um site que ela tinha pago, né? E eu disse, Cláudia, dá para a gente melhorar esse site, né? Eu levei quanto tempo para te mandar um site de volta, Cláudia? 15 minutos eu mandei um site que, segundo Cláudia, gostou mais do que a IA entregou, do que ela tinha pago, né? Então, pessoal, isso eu estava na academia. Então, entre um exercício e outro, eu dei o prompt, voltei a malhar, passei um tempo e disse, pronto, Cláudia, está aqui o seu site. Então, desse nível de facilidade. Tudo que eu peguei foi fotos de Cláudia, subi, peguei os dados, peguei até os dados do próprio site, que já tinha sido feito, e ele sozinho fez. E essa facilidade, pouquíssimos profissionais têm utilizado, né? Então, não é algo difícil de se fazer. Tá bom? Bom, psicólogo das cavernas enterrado, e se você é um psicólogo das cavernas, você simplesmente é um psicólogo invisível, ninguém te vê. E o problema é que a gente tem muito psicólogo bom que ninguém vê. E se você não vê, ninguém sabe quanto bom você é. E se ninguém sabe quanto bom você é, né, porque não te vê, infelizmente você não vai conseguir pacientes. E esse é o dilema da grande maioria dos profissionais da psicologia, não aparecer. Entendeu? Mas, Diego, eu não gosto de aparecer. Tá? Eu tenho que usar estratégia, eu tenho que estar no Instagram? Não. Você não precisa estar exatamente no Instagram. Existem muitas estratégias. Mas, geralmente, quando você está no Instagram, ou quando você aparece de algum jeito, o grau de conexão ele aumenta um pouquinho. Aumenta, na verdade, bastante. Né? E aí a coisa funciona de uma maneira mais rápida. Tá? Alguém me chamou? Não? Érica, como eu fiz isso? Érica, para não tomar o tempo da aula, Érica, eu vou fazer o seguinte. Me lembra no final da aula que eu mostro aonde você faz isso no ChatGPT, tá certo? Onde você clica. Já aconteceu de eu quebrar um computador, e aí eu não estava com vontade de gastar com técnico, tá? Aí eu abri o computador, disse, chat, olha essa placa. O que é que não está funcionando na placa? Ela disse, é o capacitor tal. Desse jeito. Entendeu? E aí eu fui no técnico ainda, mas eu já fui dizendo, amiga, é o capacitor tal, então você me cobre só a pecinha, tá certo? E aí economizei uma grana com isso. Então, o psicólogo invisível, ele acredita que o paciente vai encontrá-lo sozinho, o diploma é suficiente, o bom profissional não precisa aparecer. Estou cansado de ver psicólogo doutor que não tem paciente. Tem muito psicólogo com doutorado que não tem paciente. Tá? E conheço pessoas recém-formadas lotadas também, pessoal. O bom profissional não precisa aparecer, basta estudar mais um curso, e nisso a pessoa faz uma coleção de pós, o que não é ruim estudar, obviamente, não é ruim ter pós, tá? Mas não é o suficiente para poder realmente você conseguir crescer profissionalmente. E o mercado vai reconhecê-lo naturalmente. Resultado, agenda vazia, baixo impacto, dependência de indicações, insegurança financeira e sensação de estagnação. Enquanto isso, o psicólogo do futuro é encontrado, é lembrado, é recomendado, gera valor em escala e amplia seu impacto. Tá? Então, o psicólogo do futuro, ele tem autoridade, né? Ele mexe com tecnologia. Pessoal, facilita muito. É muito comum, do mesmo jeito que eu fiz aqui agora, eu abrir o ChatGPT e fazer uma terapia 3. Entendeu? Diego, mas pode? Claro que pode, não tem nada no conselho impedindo você de fazer isso. E pelo contrário, eu ajudo muito o meu paciente quando eu faço isso. De ideias novas, ideias que eu não consegui pensar muitas vezes, enquanto profissional, por uma condição simples, pelo limite que a gente tem enquanto pessoa, enquanto ser humano, a gente tem limitações, e a máquina não vai ter, ela pode nos ajudar. Eles usam, e eles vão usar você querendo ou não. Eu já cheguei muito em terapia, não sei se já aconteceu com alguém aqui, de vir um relatório do ChatGPT só para me validar.
Já aconteceu com alguém? Né? O paciente, passei a semana fazendo sessão com o ChatGPT, eu fiz aqui um resumo das sessões, queria saber o que você acha. Já aconteceu muito, muito. Tá? Eu acho que tem uns 4 pacientes que já fizeram isso. Algo parecido com isso. Então, eles vão usar independente de qualquer coisa. Ou seja, pessoal, o mundo está mudando, ponto. Você, psicólogo, tem que fazer uma escolha. Se você vai mudar junto com o mundo, tá? Ou vai continuar como está. Diego, acredito que o continuar como está, ele só faz com que, infelizmente, demore, né? Para poder realmente você crescer, ou inclusive até você tenha dificuldade de conseguir chegar nesse ponto. Tá bom? Então, a adaptação ela vai ser necessária. Então, o problema quase sempre não é ser um psicólogo ruim, né? É ser um excelente psicólogo que ninguém vê. E é isso que costuma acontecer. Então, enterramos, né? Então, para nascer um psicólogo do futuro, algo precisa ser deixado para trás, pessoal. Por isso que vocês precisam pensar o que é que vocês estão deixando para trás. Detector de sabotagem, já escutei aqui alguns. Vamos identificar aqui. Estou esperando, eu vou falar aqui algumas frases, vocês me dizem, vocês, né, pensam quantos desse aqui você acredita. Estou esperando o momento perfeito. Tenho medo de me expor. Acho que ainda não estou pronto. Estou adiando decisões importantes. Vamos lá. Quem tem os 4 aqui? Quem tem 3? Gabaritei. Gabaritou. Né? Quem mais? Quem tem 2? Tem uns 4 também. Pessoal, se você tem 2 ou mais, tá? O problema não é falta de capacidade. O problema é excesso de espera. Ou medo. Tá? Medo de que alguma coisa de ruim venha acontecer na sua vida, medo de não dar certo, medo de julgamento. E aí, Lúcio, não tem jeito. Você vai ser julgado de qualquer forma. Eu tenho essa má notícia para te dar. Não importa o que você faça, você será julgado. No Engaja 2, estava essa discussão. Porque eu tenho medo de me expor, porque o que é que vão pensar de mim, eu tenho medo de me expor. E aí eu estava em João Pessoa com a Aline. E aí a gente foi eu acho que é Areia Vermelha, né, que fica no meio do mar e tal. A gente foi lá. Eu falei, Aline, deixa eu tira aqui umas fotos minhas. Aí a Aline começou a tirar, eu fiz a foto de Goku, dando Kamehameha, né, eu dançando forró, dançando samba, e publiquei tudo no Instagram, nos stories. Carol tá fazendo cara de espanto, assim, que doido é esse que faz isso? Publiquei. Aí fui lá no grupo do Engaja e disse, pronto, mais vergonha do que eu que ninguém passa. Entendeu? Agora se expõe. Então, mais do que eu é impossível. Entendeu? Agora tem que se expor. Né? Não é a sua frasezinha de efeito ou mensagem de psicólogo que vai ser um problema depois que eu estava lá de Goku no Instagram. E aí, pessoal, o problema de tudo isso é que eu fico, depois eu faço. Tá? E a grande mentira, tem uma grande mentira que conta não é só para psicólogo, não, é para todo mundo. Trabalhar mais, né? A grande mentira é que a gente tem que trabalhar demais o tempo todo. Eu acredito nessa mentira, eu acredito até hoje. Estou tentando sair dela já tem uns anos. Aí. E trabalhar muito não garante crescer. Quantos de vocês aqui, ou quantos, né, já viveram, ou tem colegas que vivem, atende para o plano de saúde de 8 às 8, e no final do mês tem R$ 1.200, tá? Ou até menos. Entendeu? Isso é mais comum do que a gente imagina. Trabalhar muito e viver de maneira digna são 2 coisas diferentes. E aí crescer exige direção. Ok? Então a gente precisa pensar que caminho a gente vai. Isa trabalha comigo na recepção da metacognitiva. Palmas para a Isa. Aqui. E todos os dias eu encho o saco dessa coitada. Todo santo dia eu tô lá e digo assim, fiz uma mudançazinha no sistema, dá uma olhada lá. A Isa tem que aprender de novo, porque ela já tinha aprendido o sistema, aí agora ela tem que aprender de novo. Aí no outro dia eu digo, mudei de novo o sistema, dá uma olhadinha. A Isa diz, pronto, aprendi. Aí quando é no outro dia eu digo, Isa, mudei de novo o sistema. E assim eu vou mudando, porque eu sempre vou encontrando uma coisinha um pouquinho melhor. Né, Isa? Né? Mas a coitada da Isa todo dia tem que fazer uma faculdade da nossa IA para poder aprender como é que ela funciona. Teve fechamento. Inclusive teve fechamento. A IA, né, o sistema,
trouxe, fez a captação de clientes e aí Isa conseguiu fazer o fechamento. Palmas de novo para Isa, por favor. E é por isso que Isa está aqui, né? Porque a coitada passou o dia trabalhando, eu ainda faço ela vir ter aula comigo. Olha que tristeza isso. Sofrimento grande. Então, mapa do propósito, pessoal. Como eu já tinha dito, todo mundo aqui já definiu qual é o seu propósito. O propósito é exatamente o que é que tem na minha vida, o que é que eu preciso mudar na minha vida que vai fazer eu entrar nesse movimento. Você precisa mudar o quê? Exatamente para poder você conseguir se movimentar. Entendeu? Eu tenho uma filosofia que é ajudar os profissionais da psicologia a crescer profissionalmente. Todo mundo sabe isso, eu falo isso há 10 anos. Mas, de verdade, eu quero muito ver minhas filhas bem. Eu quero muito poder oferecer o melhor para elas. Então, esse foco no bem-estar da minha família é minha grande motivação. Pessoal, minha filha quer ser artista, só Netflix. Entendeu? Só isso ela quer. Tá? E eu, como pai, se eu tiver a possibilidade ou a oportunidade de oferecer, vocês acham que eu vou deixar de oferecer? De jeito nenhum. Tanto que a Aline saiu para pegar ela no teatro. Agora há pouco. Tá? Se essa possibilidade existir, eu vou oferecer isso a ela. E qual é a motivação de vocês? Cláudio, qual é a sua, Cláudio? Daniel, qual é a sua motivação? Roberto, meu amigo, qual é a sua motivação? Se querer ser um melhor profissional e todo dia se movimentar para isso, é você manter essa motivação na cabeça. Senão você desiste. Se não dormir é melhor. Se não ir bater um papo com os amigos é melhor. Se não assistir Netflix é melhor. Tá? Então, aqui do... Deixa eu só... Ítalo, você consegue tirar essa música? Veja se você consegue tirar essa música aí, por favor. Bom. Bom, eu vou... Olhando aqui, Diego. Um minuto. Tenta tirar, por gentileza. Só um momento. Gianni, o ChatGPT já me indicou um paciente, deu super certo. O paciente está em andamento, né? Até indicar paciente agora, o ChatGPT está fazendo. Tá? Se você quiser deletar a música, pode deletar. Eu acho que eu vou ter sem querer, você pode excluir a música aí. Pronto, tenta agora. Ok. Então vamos lá. O psicólogo do futuro usa tecnologia, mede resultados. A gente vai ter uma mudança a partir de agora e assim eu vou tentar promover isso, assim como a gente faz na Meta, tentar promover isso para a grande maioria de profissionais, de ter ferramentas que gera a medição do bem-estar do paciente entre as sessões. Né? Então a gente vai tentar oferecer isso para vocês também. Cria experiências, toma decisões com dados e amplia o impacto. Até hoje, nós estamos muito acostumados a vender horas, assim, até pessoas que têm um grau muito alto de pacientes, por exemplo, como é o meu caso, a gente vende hora até hoje. A psicologia ela é maravilhosa, a terapia é algo maravilhoso. A terapia só tem um problema. Pessoal, prende demais o psicólogo. Você fica absolutamente preso àquela condição. Né? E Isa está aqui para confirmar. Eu sou o único psicólogo da clínica quando um paciente diz que vai faltar, eu digo, graças a Deus, não bota ninguém no lugar. Deixa quieto. Entendeu? Não bote ninguém, porque é o tempo que eu tenho para poder pensar em outras coisas e desenvolver outras coisas. Eu digo, não mexa na agenda, deixa do jeito que está. Tá certo? É muito comum fazer isso. Exatamente porque, como a gente trabalha vendendo hora, é o tempo que eu tenho para poder desenvolver outras coisas. Então, mais horas, mais cansaço, agenda lotada e renda limitada, tá? Isso gerando um impacto individual. Diego, mas você acha que eu não devo mais fazer terapia? Não, deve. Você deve. Mas se a gente tiver a oportunidade de poder ter uma renda onde consome menos da gente, melhor. Ou não é melhor, pessoal? Né? Eu nunca vou deixar de atender.
Por mais que eu esteja entrando agora no mundo da tecnologia, cada vez mais eu estou entrando nisso, eu nunca vou deixar de atender. Mas eu estou formatando os meus atendimentos para que eu atenda melhor. Entendeu? Então, na próxima aula, eu já vou mostrar como é que está o novo site da Metacognitiva. Eu faço medição de tudo do meu paciente. Ele já mede tudo com IA, para vocês terem ideia. E a ideia é que a gente possa transformar vidas, ter mais alcance, mais impacto, crescimento sustentável e transformação em escala, tá bom? Eu vou querer mostrar para vocês, assim, eu sei que muita gente tem dificuldade de acreditar, muitas vezes, mas eu vou querer mostrar um pouquinho para vocês sobre como é que esse crescimento ele aconteceu. Então, eu vou fazer uma entrevista hoje aqui com uma pessoa, tá? Lembram que eu disse que tinha um psicólogo que saiu do 0 para os 45 pacientes particulares em 6 meses, com 6 meses de formada? Lembram? Essa pessoa é Carol. Palmas para Carol. Carol, vem aqui que eu vou te entrevistar, Carol. O sonho da minha vida era fazer entrevista com você. Vou realizar hoje esse sonho. É para levar, por favor. Tá? E eu ainda vou fazer igual Marília Gabriela, que eu sou desses. De frente com o Diego. Tá certo? Não, vou fazer em pé. Carol, você contasse um pouquinho dessa história. Qual é a correção? Ela está me corrigindo, porque eu disse 45, pessoal, foi 54 em 6 meses. Tá? Então me conta para mim, como é que foi isso? Como é que você saiu de 0? E eu estava sem acreditar, eu dizia assim, não, falei, não, cara, não é possível. Eu nunca vi isso na vida. Cara, não, Diego, eu estou conseguindo, já estou com uns 50 e tantos pacientes, 40 e tantos pacientes. Tá? Como é que você conseguiu sair do 0 para os 45 pacientes num tempo tão curto? Eu acho que eu tinha começado na época no Instagram, divulgando, falando sobre, porque no meu caso eu sou especialista em saúde mental materna. Então eu comecei a falar com o meu público. Eu tinha sofrido algumas questões que são muito características do meu próprio nicho, e eu ia falando da minha realidade e tudo, e as pessoas iam se identificando. A princípio, eu passei um mês atendendo por plano de saúde antes de ir para a ANEL, porque você tinha pedido a antecipação do meu diploma, só que a ANEL não estava funcionando ainda. E, viciados em trabalho que somos, eu disse, eu não posso passar um mês parado, eu vou aqui ganhar alguma experiência com plano de saúde. E aí foi vindo. No primeiro dia de atendimento, já não tinha horário disponível na minha agenda do povo que veio do meu Instagram, pelo plano de saúde. E aí só fiquei um mês lá, depois a gente foi para a ANEL, e nisso eu fui construindo network com outros psiquiatras. Sempre que chegava para mim um paciente que fazia já acompanhamento com psiquiatra, eu fazia o network com psiquiatra também, e eles gostavam do trabalho, de fazer reuniões periódicas, e vinham mais pacientes em Instagram, e lotou, e não tinha mais espaço. E você estava acreditando quando você via aquela movimentação? Você começou a identificar de onde vinha? Era fácil para você ver de onde estavam vindo os pacientes? Era porque eu sempre perguntava. No primeiro contato no WhatsApp, aquela coisa de estratégia de venda, tá? O pessoal chega, oi, tudo bom? Eu ouvi falar de você, quanto é a sessão? Se você só responde o valor da sessão, no momento em que o paciente está perguntando para você, ele está perguntando para outros psicólogos também, né? Pelo menos eu, quando eu estou procurando algum serviço, eu procuro 3 ou 4 ali. Se você só responde o preço, ele vai escolher pelo preço, né? Eu acho que o diferencial também é muito aí. O paciente chegou, e aí, mas qual é a demanda? Você já fez terapia antes? É a primeira vez? Né? E nisso eu perguntava, e aí, como é que você soube do meu trabalho? Aí eles diziam. Aí eu ia entendendo o que estava funcionando, o que não estava. E aí você começou a fazer agregação de valor ao seu trabalho, né? Seu trabalho estava sendo agregado valor, e aí valia a pena pagar mais a você do que pagar menos a outro profissional. Sim, porque eu percebia que quando estabelecia esse vínculo desde o primeiro contato, a questão do preço que eu cobrava na minha sessão era secundário. Eles já tinham falado da vida deles. Então, tipo, vou fazer com essa aqui. Aí, quanto é, Carol? É tanto. Não, tá bom, mas eu vou dar um jeitinho aqui, eu vou para você. E Carol tem um episódio maravilhoso com Carol, quando ela entrou na ANEL. Ela entrou na ANEL, a ANEL estava sendo montada ainda, né? E teve um dia que um marceneiro nosso passou e conversou 2 minutos com Carol. 2 minutos com Carol. Carol, sabida do jeito que já fez a venda dela ali naquele momento, o marceneiro já foi direto para a recepção e já marcou o agendamento com Carol, né? Então, Carol vendeu naquele momento. Né? Não sei se exatamente uma venda direta, mas uma venda indireta, e imediatamente ela conseguiu um paciente nesse momento. Então, pessoal,
é muito importante. Mas detalhe, né? Eu só tinha perguntado se ele estava bem. Só foi isso. Foi. Eu fiz, só que eu perguntei de verdade. Eu fiz, e aí, você tá bem hoje? Foi só isso. Carol, então vamos agora aqui, bate-bola, jogo rápido, tá? Psicologia. Eu digo uma palavra, você diz outra. Propósito. Agenda cheia. A exaustão. Exaustão. Vou passar. Já foi sonho. Antigamente eu diria sonho. Para quem aqui agenda cheia é sonho? Pessoal, temos algumas pessoas que a agenda cheia é sonho. É porque junto com isso vem o burnout, tá? Ó, eu fiz aqui sua historinha, tá, Carol? A historinha da evolução de Carol também, tá certo? Carol, propósito. Propósito hoje para você. É tempo. Ter tempo para usufruir do retorno financeiro que a profissão me deu. Engaja a psi. Então, tô curiosa. Espero que seja um crescimento justo, né, de uma maneira justa, podendo aproveitar a vida, né? Uhum. E como eu conheço bem Carol, pessoal, e eu sabia que Carol ia falar exatamente isso, essa foi a história de Carol. E aí a gente mostra, a pergunta é, Carol, você está fazendo o que aqui, já que você tem já a agenda cheia? O que te traz aqui? Você sabe que eu sou verdadeira, né? Diga. Eu tô aqui porque você disse que era pra mim. Eu disse que era para você de um porquê. Porque você prometeu que se eu saísse daqui sem atingir o meu objetivo atual, você devolvia meu dinheiro. Pronto, prometi isso. Tu queria que eu dissesse isso, Consegui vender? Não, queria não. Eu queria saber o seu propósito, que é o que com Engaja. Eu quero trabalhar menos e ganhar mais. Trabalhar menos e ganhar mais. Pessoal, cada um de vocês aqui terá um propósito diferente. Alguns querem chegar aonde Carol chegou. Outros querem mudar a forma de trabalhar. Outros aqui talvez queiram criar tecnologia e eu vou tentar ensinar também um pouquinho de como vocês fazerem isso, tá? Outros aqui vão talvez querer inventar um método novo. E o Engaja é para todos vocês, tá certo? Carol, muito obrigado por contar um pouquinho da sua história aqui pra gente e mostrar que é possível. Mostrar que dá, né, Carol? Dá para crescer profissionalmente, tá? Então, pessoal, a gente vai. Eu quero que a gente comece a pensar que a partir de agora vocês vão viver uma jornada. No Engaja, vocês vão começar uma jornada. Hoje eu estou tentando ajudar vocês a mudar a mentalidade de vocês, a maneira como vocês veem o desenvolvimento profissional. Tem muito menos a ver com ser ou não ser capaz e tem muito mais a ver com executar as ações adequadas e acreditar em si. Acreditar que essas ações somadas, elas podem dar certo. Né? E é engraçado, toda vida que eu comecei um negócio novo, eu passei exatamente pela mesma história. Quando eu fui fazer a neopsicologia, quando eu fui criar a neopsicologia, eu disse assim, empresário experiente, meu amigo, aqui é do ramo da clínica de psicologia. Isso aqui, quando dá 3 meses, está dando um absurdo de dinheiro. E, pessoal, eu levei 14 meses para poder empatar a conta da neopsicologia. Porque não tem jeito. Tem uma frase que eu costumo dizer que é o seguinte, a gente sempre vende confiança. Se você lançar... Carol está dizendo que começou a colocar no Instagram, mas eu me lembro de Carol, ainda na graduação, já fazendo contato com vários obstetras. Carol, na graduação ainda, isso faltando 6 meses para se formar, a Carol já fazendo contato com um monte de obstetras. Né? E se vinculando a ele, e pedia para poder, se possível, acompanhar parto, e pedia, né? Então me lembro de Carol já fazer isso. Quando Carol se formou, eu não sei se você já tinha se dado conta desse detalhe. Provavelmente o crescimento já foi derivado da confiança que você estabeleceu nesse período. Né? E aí essa confiança foi fazendo com que, de fato, a coisa crescesse. Então, para todos vocês, funciona de maneira muito parecida. Vocês vão aprender que vocês vão primeiro ganhar muita confiança das pessoas, vão gerar a confiança das pessoas, e a partir daí o crescimento ele vai acontecer. Tá bom? Então, pessoal, algumas coisinhas importantes que a gente precisa começar a pensar. Tecnologia não é inimigo de vocês. No Engaja, vocês vão usar muita tecnologia. IA, à torta e à direita, vocês vão usar. Vocês vão usar 3 IAs, basicamente. ChatGPT, vocês vão usar a Ulysses,
né, o próprio chat do Engaja Psi, e vão usar para poder desenvolver sites e documentos, vocês vão usar também o Lovable, que eu vou estar passando para vocês. Hoje, ChatGPT, nessa semana, ChatGPT e Ulisses é suficiente, tá? Psicólogos, a IA não vai substituir vocês, esqueçam isso. O pessoal fica querendo fazer medo, dizendo que a IA vai substituir. As pessoas sabem que a IA tem limitação para poder atender. Mas a IA ela é um parceiro seu. A IA ela facilita a sua vida. E ela não facilita somente com agendamento, melhorando seu agendamento, não. Ela te dá novas ideias, melhores ideias. Ela consegue fazer você ter novas ferramentas para poder você conseguir trabalhar com o seu paciente. Ferramentas que tem, assim, vamos chamar assim, uma base de uma linha teórica científica também, dá para você fazer, tá certo? E ela consegue antecipar os problemas do paciente. Tudo isso é possível com a tecnologia. Então, psicólogos tecnológicos substituirão, na verdade, os psicólogos não tecnológicos. Daqui a 10 anos, nós vamos ter 2 tipos de profissionais, tá? Os que estão observando a modificação do mercado, que o mercado vai mudar, ele já está mudando, e vão ter aqueles que vão fazer parte dessa construção. E a ideia é que vocês façam parte dessa construção. Vocês estejam aqui, na verdade, construindo novas formatações de como realmente o psicólogo vai atuar. Então, quem aprende a trabalhar com IA, na verdade, acaba tendo superpoderes, tá? Opa. Isso aqui depois eu vou passar para casa para vocês fazerem. Vocês criarem como se fosse um avatar de vocês. Mas eu queria fazer uma primeira brincadeira com o ChatGPT. Uma brincadeira para essa aula muito bacana e muito importante. Quem tiver com celular, com o ChatGPT, em casa ou aqui, pega o celular, por gentileza. E eu vou querer que vocês façam o seguinte, tá? Vocês depois podem até melhorar em casa, mas aqui a gente vai fazer uma primeira versão, depois vocês podem melhorar em casa e eu vou ajudando vocês a como melhorar isso. Eu quero que vocês subam uma foto sua, da sua família, subam uma foto pessoal, né? Anexe aí no chat uma foto pessoal. E nós vamos fazer uma foto do futuro de vocês. Eu quero que vocês botem. Isso é uma foto para 2000. Apesar da gente. Eu já vou falar de um projeto que a gente tem para 2035. Eu vou pedir uma foto para 2030 ainda. Pense no que você quer, na vida profissional, familiar. E você vai pedir, você vai solicitar, né, vai descrever como é que você quer estar em 2030. Você vai pedir a foto do futuro. Não. Os seus desejos. Em 2030 você quer estar como, Cláudia? Profissionalmente você quer estar como? Com a sua família você quer estar como? Isso é para ir digital. Pense numa imagem. 2030. Imagina que tudo que vocês estão pensando aqui, o que passou pela cabeça de vocês, de tudo que vocês querem fazer no Engaja Psi, se der certo. Como é que vocês querem estar em 2030? Tá? E aí botem os desejos de vocês aí no prompt. Manda e deixa ele produzir a foto. Diego, uma dúvida. Diga. Eu respondo já onde eu quero estar ou eu só coloco essa pergunta e o chat que vai responder? Não, você bota o que você quer em 2030. Pensa assim, se o Engaja der certo, né? Se as ações que você se você fizer tudo que o Engaja está solicitando, né? As ações para poder você crescer profissionalmente, como é que você quer estar em 2030? Qual é o seu desejo? Aí pensa em tudo. Você pode pensar em viagem, se quiser. Você pode pensar
no trabalho, como você quer estar trabalhando, ou pode pensar na sua família. Pega um valor seu e coloca aí. Faça uma foto. Geralmente eu estou pedindo uma foto estilo Stories, porque você consegue botar no celular depois se quiser. É o que eu tenho feito, tá? Aí depois eu vou mostrar a minha para vocês. E deixa aí rodando, Cláudio. Vai demorar aí uns 5 minutos. E ele vai fazer. Mas o ChatGPT está muito bom para a imagem também. Atualizou recentemente, tá bem legal. Tá bem legal. Antigamente, de fato, era ruim, mas agora ele tá legal. Tá? Então, alguém aqui a foto já ficou pronta? E aí? Conta um pouquinho pra gente. Eu ia mostrar a foto, aliás. Não quer não? Então tá. Mas gostou da foto? Cadê o microfone, pessoal? Hoje eu atendo só online. Certo. Né? Então, para mim, assim, minha prioridade máxima é ter essa liberdade de poder estar aqui, trabalhar no meu cantinho, ou minha irmã mora fora. Então, quando eu vou para lá, eu poder ter o meu espacinho para trabalhar também e não deixar de atender. Né? E aí, falei sobre querer ter mais viagens, trabalhar menos, ganhando mais, né? De construir a minha família. E aí o chat entendeu isso bem direitinho, né? Botou uma foto minha em tantos que eu tenho realmente muita vontade de conhecer, uma liberdade financeira assim maravilhosa. Gostei bastante do que eu vi. Que bom. Dá para melhorar a foto. Aqui a gente fez uma primeira. Depois tem um prompt lá no Engaja PC, eu deixei o prompt completo. Não só resumido como a gente está fazendo aqui. Aí ele consegue fazer uma imagem bem melhor. Tá? Alguém de casa gostaria de falar? O que foi que apareceu? Você já tinha feito Raquel. isso comigo, não era, Diego? E aí, Raquel? Eu fiz agora, eu botei um monte de coisa, assim, Aí, assim, é surreal, né? Você olhar e é aqui, é nessa foto aqui que eu quero chegar. Depois eu vou mandar para você, mas essa foto é aqui que eu quero chegar. Manda, por favor. Por favor, manda, para poder a gente conseguir. Assim, e pessoal, e essa foto ela tem um detalhe. Vocês, como eu disse, vocês podem trabalhar e refinar e melhorar a foto, tá? Mas eu sempre peço para deixar em algum canto que vocês vejam todo dia. E foi, Carol? Carol tá assustada. Tá certo, bom. Fazer a parte do desejo. Não fazer a parte do desejo. Tá certo, chat GPT agora, né? Descobrindo aí o futuro, literalmente. Como é? Pega o microfone, pessoal, só para o pessoal de casa poder ouvir. Lembra de uma vez lembra de uma época que a gente fazia muito sobre o mural do futuro, que você botava como é que você queria estar com figuras, não tinha IA. Você recortava, pegava imagens aleatórias da internet e você montava como é que você queria estar espiritualmente, socialmente, profissionalmente, lembra? Sim. E aí, desde aquela época, engraçado que eu fiz isso há mais de 10 anos, antes de vir morar aqui em Natal. Eu morava em Teresópolis, nem imaginava fazer faculdade, nada disso. E hoje, olhando as fotos, que estão desbotadas, assim, coladas no espelho do meu guarda-roupa, é impressionante ver quantas das coisas já aconteceram. Pois é. E eu acordo porque... olhando para elas, eu durmo olhando para elas, não tenho nem coragem de tirar, porque assim, sabe? Eu peguei as fotos, fui numa foto, né, numa folha de foto, e mandei ele botar todas as fotos e botar num papel lá. E Por que eu peço? Nada disso. Por que eu peço para poder a gente executar esse tipo de atividade? Porque, primeiro, você imagina de fato esse futuro, isso que você deseja, e o fato de você ver todo dia significa dizer que você não vai esquecer. Então, se eu vejo aquilo ali, eu tenho uma tendência muito maior a poder executar as ações para poder chegar lá. Né? Então, eu começo, de fato, a promover essa movimentação para poder eu conseguir chegar ao ponto. A minha está na tela de bloqueio do meu celular.
tá? Isso aqui é minha foto do futuro, que aqui, no caso, esse futuro é julho do ano que vem. A gente vai lançar, já que a gente está nesse movimento do Psicólogo do Futuro, a gente vai lançar o Psi 2035. E aí, o primeiro ato do Psi 2035 é o Engaja Psi. Essa é a primeira atividade. Porque no ano que vem, tá? Eu já quero que todos vocês estejam com parte do sonho de vocês realizados, que vocês já tenham crescido uma parte do projeto psicológico que a gente vai desenvolver aqui no Engaja, na direção do propósito de vocês, já que a Ulisses vai orientar vocês a isso, e possam, inclusive, testemunhar esse movimento também. Ok? Esse é o meu projeto, pessoal. Se vocês quiserem vir junto, tá? Estou aceitando parceiros também. Então, pessoal, a decisão. O futuro não é um lugar para onde vai. É algo que você constrói. A gente não está descobrindo qual é o futuro da psicologia. Nós aqui estamos criando um futuro para a psicologia. Tá? Então a gente está criando. Esse futuro pode ser mais próximo da medida e da lógica que a gente trabalha hoje, ou não. Caio, a gente pode entrar na tecnologia e criar, resolver problemas do mundo da psicologia. Tem muitos, pessoal. O psicólogo é um ser resistente. Então, dificuldade enorme de sair daquele modo de funcionamento que ele está acostumado. Entendeu? Quanta resistência a gente teve para poder começar a fazer atendimento online. Se não fosse a pandemia, né, talvez a gente nem tivesse realmente esse tanto de atendimento online que tem hoje. Então, a pandemia foi que empurrou, não teve jeito, tinha que atender online. Mas eu lembro que eu fazia gravação do Meet desde 2017, das reuniões da metacognitiva. Eu já fazia gravação com o Meet. E ninguém fazia atendimento online naquele período. Bom? Então, é algo que você constrói. O seu futuro é algo que você constrói todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Estou cansado, estou doente. Pessoal, 10 minutos por dia, todos nós temos. Estou cansado, mas eu posso pensar. Estou cansado, mas eu posso conversar com Steve Jobs na minha IA. Tá? Estou cansado, mas eu posso tentar desenvolver aqui uma ideia. Eu posso simplesmente brincar com ela e ver no que é que vai dar. Isso aí. E de repente essa ideia resolve o problema de alguém. E de repente essa resolução do problema de alguém pode dar renda para você. E é assim que a gente resolve. Menina, que chique. Isso é o quê? Em Paris? Um restaurante. É um restaurante super chique. Deve ser Paris. Até porque eu não aceito menos que Paris, não. Tá? É de Paris para lá. Aqui. Então, em cada escolha que você faz, em cada hábito que você desenvolve, em cada decisão que você toma. E daqui a 5 anos, você estará vivendo as consequências de cada pequena decisão dessa que você tomou. Tá? Então, o futuro já começou. Eu queria, pessoal, que a gente assinasse um contrato hoje. Passem aí para trás, Isa, por favor. Isa, você também assina, Isa. Que conversa é essa? Oi? Pegar um e passa. Você assina também, Isa. Que conversa é essa? Querendo fugir. Né? Me dá um também, Lúcio. Pessoal, vou mandar para vocês o contrato, pessoal de casa. Acabei de enviar o contrato no grupo, tá, pessoal? Alexandre, gostei, viu, Alexandre? Do encarte do seu futuro. Alexandre já botou no grupo. Pessoal, se sentirem à vontade, botem as fotos do futuro de vocês no grupo. Eu quero que todo mundo se empolgue com essa ideia, que a gente possa crescer todo mundo junto com isso. Posso fazer uma pergunta? Pode. É normal que a gente tenha medo dos outros psicólogos? É normal. Porque eu não sei, eu acho que agora eu só vejo, eu abro a internet, é psicólogo, eu vou ver um livro, é de psicólogo, aparece qualquer coisa na minha timeline, é de psicólogo. Parece que todos os meus vizinhos são psicólogos, que todo mundo em volta de mim é psicólogo. Na verdade, é o algoritmo que... Aí, quando alguém pergunta o seu preço, você fica se pensando, quanto é que será que fulano cobra? Quanto é que será que Beltrano cobra? O que será que fulano oferece? Uhum. É complicado. A gente precisa olhar menos, de verdade, precisa olhar menos o que, o outro está fazendo e se preocupar muito mais com ser um pouquinho melhor amanhã, a gente ser um pouquinho melhor do que hoje. Todo dia você fazer isso. Porque, assim,
Se a gente conseguir pensar por essa via, né, de não se importar com o que o outro está fazendo, por exemplo, todo dia tentar melhorar um pouquinho, surgem coisas como essa aqui, uma sala em formato de avião, por exemplo. Onde vocês já viram algo do tipo? Isso aqui foi maluquice minha de Aline. Vamos fazer uma sala em formato de avião? Tá? Bora, pronto, fizemos. Uma sala em formato de avião. Não tinha nada. Isso aqui a gente fica... Às vezes, ideias malucas, elas funcionam que é uma beleza. Sabe o que o pessoal que trabalha na Apple faz? Chama criança para reunião. Bota a criança na reunião. Porque é sem julgamento. Então, elas têm uma ideia maluca, que não faz nenhum sentido, mas aquela ideia, de repente, ela refinada, ela dá uma coisa muito boa. E a criança, ela pensa e pronto. Ela pensa, joga ali, e aí daqui a pouco aquela ideia ela vai sendo refinada. É alguma coisa bacana, tá, pessoal? Bom, depois vocês leem, mas eu quero um compromisso específico com vocês. Hoje eu escolho. Aí, se vocês escolherem, vocês assinam. Não permitir que o medo tome decisões por mim. Agir antes de me sentir totalmente preparado. Aprender continuamente. Utilizar a tecnologia para ampliar meu impacto humano. Construir uma carreira baseada em propósito. Cuidar de minha saúde e das pessoas que amo. Viver da psicologia com dignidade e honrar a versão extraordinária que existe dentro de mim. Você pode ter certeza que cada um de vocês aqui tem uma versão extraordinária, que você pode amplificar ela ou você pode simplesmente apagar essa versão, tá? Aquela frasezinha todo dia dentro de você que diz se você pode ou se você não pode, por exemplo, é que faz com que essa versão ela seja amplificada ou não. No final do engajo, a gente vai poder ver o efeito de amplificar essa versão. Você todo dia falando para você que você consegue resolver o dia de hoje. Lembre-se, não queiram resolver a vida. Queiram resolver só o dia de hoje. Tá? De manhã, acorde e pense assim, hoje eu vou resolver só esse problema. Pessoal, resolva. E vamos ver o efeito disso em 6 meses. Tá bom? Diego. Contrato. Diga, Alexandre. 2 coisas rápidas, mas assim não tem muito a ver. Um é o seguinte, lá no grupo do WhatsApp, é permitido, de repente, a gente botar vídeos nossos que a gente faz e posta, a gente pode jogar lá também, até para que o grupo veja. Pode, tranquilo? Pode. Obrigado. E outra foi uma pergunta que Érica fez a Regiane, que a Regiane falou que o chat GPT indicou uma paciente ou um paciente para ela e está em andamento. E aí Regiane perguntou, poxa, que legal, né? Como você fez isso? Você, Diego, sabe como eu não sei, mas saberei já. Tá? Eu vou dar uma olhadinha exatamente, vou falar com a Regiane, inclusive, e ver qual foi o prompt que ela usou exatamente para poder conseguir isso. E olha, se a gente conseguir, se Regiane conseguir trazer isso para a gente, maravilhoso, né? Como é que o chat GPT está indicando o paciente para ela. Eu sei que tem algumas pessoas que você pode procurar no chat GPT, psicólogos Natal, e ele vai dar uma série de profissionais. Pode ter sido assim, Regiane pode falar se foi isso que aconteceu. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Oi, Daniela. pessoal. Eu recebi recentemente o contato de uma adolescente. Quando eu comecei a conversar com ela, que eu perguntei onde ela tinha visto o meu contato, aí ela riu com vergonha e disse, foi no chat GPT. Ela disse que procurou uma indicação lá e ela disse que o primeiro nome que apareceu foi o meu. Eu não sei o que ela, como ela pediu, porque ela disse que a primeira indicação foi o meu contato. Ela pode ter pedido por bairro, cidade. É que eu estou falando, eu não sei como foi a pergunta dela, né, para ter chegado no meu contato, mas aí ela chegou. Foi a primeira que chegou para mim dizendo que tinha sido pelo chat. Eu até estranhei e comentei com uma colega. Aí essa colega disse que já chegou para ela umas 2 ou 3 pessoas também perguntando aonde atendia, como era e tudo, e também tinha localizado pelo chat. Entendi. Depois eu vou ver se eu consigo identificar mais como é que o chat ele pode fazer esse tipo de indicação, né? Porque se a gente puder fortalecer essa via, e aí? Eu apareci? Então tá errado. Então não funcionou. Tá? Pessoal, IA nossa IA, tá? Ela está funcionando 100%, ok?
Então, vocês podem conversar com a Ulisses, só clicar aqui, vocês podem bater um papo muito bacana com a Ulisses. Ela é especialista no desenvolvimento da sua carreira. Tudo que você mexer aqui na Ulisses vem para a jornada. Depois eu vou fazer uma gravação e vou mandar para vocês, tá? Mexeu aqui, ele vai alimentar a jornada. Então, aqui tem seu propósito, aqui ele vai estabelecer as metas e tudo mais. E aqui em curso, tem 2 cursos lá, ok? E aí tem o Engaja PC. No Engaja PC tem todas as informações que precisa. Tem a aula gravada, tem artigos que eu boto, tem o PDF dessa aula e tem um checklist de atividades que eu acho que seria interessante que você fizesse agora nesse momento. Nesse momento, tudo que eu quero de vocês é o propósito de vocês. Quando vocês vierem daqui a 15 dias, eu gostaria que esse propósito estivesse bem definido. Que a gente realmente crescesse esse propósito para que vocês possam estabelecer metas e ações e ver quais são as ferramentas que a gente vai utilizar para poder gerar o crescimento profissional de vocês. Então, para isso, é muito importante ter o propósito bem definido. E aí tem outras coisas, tem ferramentas gerais. Ele tem, pessoal, ele vai ranqueando, ó, tem ranking e ele vai pontuando. Quanto mais vocês mexem, mais pontos vocês conseguem, tá? E aí tem preminhos aqui na loja. E vocês podem pegar algumas coisinhas, comprar algumas coisinhas aqui na loja também, tá bom? Então, às vezes tem um template de contrato terapêutico, né? Tem algumas coisinhas que podem funcionar para a vida profissional e vocês podem comprar a partir daí. Então, missão 1, ativando seu futuro. Isso aqui está lá na parte de cursos, onde tem um vídeo. Converse com uma grande mente. Vocês vão conversar com quem vocês quiserem. Mas vá lá na IA, Gemini, ChatGPT, qualquer uma delas, e peça, diz, olha, eu queria bater um papo aqui com o Steve Jobs. Tá? Eu queria bater um papo aqui com o Elon Musk. Eu queria bater um papo aqui com o Aaron Beck, com o Albert Ellis, ou quem você quiser. Mas tem esse papo. E vamos deixar só a coisa, só ver o que, é que vai acontecer. Se você quer mais a carreira de terapeuta, converse com o Albert Ellis, Aaron Beck. Se você quer ser um empreendedor, né, você quer inovar, converse com o Steve Jobs, converse com o Elon Musk, entendeu? Pensa numa autoridade e bata um papo com eles. Defina o seu propósito, explore a ferramenta do Engaja Simples, explore a IA, torne seu futuro visível com a foto. Essa foto ela tem que estar visível, tá? Um conselho que eu sempre dou, tela de bloqueio é a melhor maneira. Se você não se sentir à vontade, às vezes você acha muito exposto, de repente, tá? Então você pode botar em algum lugar que só você veja, mas de modo que você todo dia veja. Isso. E 10 minutos por dia, pessoal. Reserve 10 minutos para visualizar a sua vida, né? E sinta o futuro. Temos também uma comunidade. É um Facebook, dentro do Engaja Psi. Vou mostrar aqui. Aqui em comunidade. Você vai e você pode postar várias coisas lá. Se quiser postar uma conquista, para que todo mundo possa ver, né? Algumas pessoas já começaram a mexer. Você inclusive mexeu, não foi, Carol? Eu vi que você tinha mexido. Então, assim, postem fotos, comentem, falem sobre as conquistas de vocês. Vamos fazer uma grande comunidade, de verdade. É para todo mundo crescer, para todo mundo acreditar. Entendeu? Oi? Dá para postar o que você quiser lá. É um Facebook, ele funciona literalmente como um Facebook. Pessoal, como eu disse, esse aqui é o primeiro passo de um grande projeto que a gente vai começar a desenvolver a partir de agora, que é o PC 2035. A ideia é que o Engaja seja a porta de entrada de muita novidade que a gente vai poder criar. Eu não quero um futuro que a gente descubra. Eu quero criar esse futuro. Entendeu? Eu quero que a gente aqui possa ter o desenvolvimento profissional e pessoal suficiente para poder a gente criar um futuro diferente. E foi essa a promessa que eu fiz para Carol. Ou não foi, Carol? Né? Foi essa a promessa que eu fiz para Carol. Carol, você vai sair com um produto. Tá? Você está querendo diminuir a quantidade de atendimento? Então você vai sair com um produto. E Carol sabe que eu prometo e eu me viro nos 30 para poder cumprir. Então, a ideia é que todo mundo aqui, a partir do propósito que for desenvolvido, a gente pense em vários formatos, várias formas de poder crescer. Sendo como terapeuta ou sendo com qualquer coisa que a psicologia pode oferecer. Tá bom? E a gente vai refinando esse pensamento à medida que o tempo for passando. E amanhã, pessoal, simplesmente, se eu passei aqui 1 hora e 40 minutos falando e amanhã vocês não fizerem nada,
isso aqui não valeu de nada. 10 minutos por dia eu quero. É muito. Diego, eu posso pensar no meu futuro no trânsito? Pode. Diego, pode ser tomando banho? Pode. Diego, eu posso, sei lá, ficar rabiscando, desenhando por 10 minutos pensando no meu futuro também? Pode. Diego, eu posso ficar brincando com o Ulisses e com o ChatGPT? Pode também. Tá? Mas é 10 minutos destinado ao seu futuro. Ok? Então, pessoal, um pedido. Quantas pessoas, nesse momento, vocês conhecem que precisam do Engaja Psi? Levanta a mão aí. Quem conhece pelo menos uma pessoa, levanta a mão. Que precisa, né, acreditar em si, que precisa acreditar que é possível viver de maneira digna da psicologia e que precisa desenvolver sua vida profissional. Se você conhece uma pessoa e você quer o bem dela, chama para cá, tá? Diga. Não, mais uma. Mais uma ainda. Chama para cá, pessoal. Isso aqui não é um movimento isolado. Esqueçam que o Engaja é um curso. O Engaja ele está começando hoje e ele só acaba em 2035. Tá? Na verdade, o movimento ele é maior. O Engaja, pensa em Vingador, tem que pensar na saga dos Vingadores. Isso aqui é o filme do Homem de Ferro, o Homem de Ferro 1. Esse aqui. Pensa assim, tá? Para poder realmente a gente conseguir chegar num ponto muito bacana de desenvolvimento de todos vocês. Vixe, que você foi? Você foi? Não. Não diga isso, não. Então, pessoal, a Andrea está aqui há 4 anos, realmente. Apesar do Engaja só ter 1 ano e meio, ela está aqui há 4 anos, né? O bacana... O Engaja não, desculpa, o Instituto. O Instituto só tem 1 ano e meio, mas ela está aqui há 4 anos. Pessoal, então vamos lá. Olha só. Nosso objetivo é formar uma nova geração de psicólogos do futuro. Eu disse no início que eu era psicólogo do futuro. Na verdade, todos nós, a partir de agora, somos psicólogos do futuro. Essa aula já permite que você tenha um nível de mentalidade, de visualização da psicologia diferente da grande maioria dos psicólogos. Tá? E eu queria que a gente transformasse isso realmente numa jornada diferente para cada um de vocês. Ok? Então, pessoal, amanhã, quantos minutos? 10 minutos. Rumo a quê? Ao futuro também, mas ao propósito de vocês. Então, essa primeira fase, a gente vai realmente focar no propósito de vocês. A Ulisses, vocês podem mexer à vontade. Estou à disposição para dúvidas, tá? E a foto, de preferência, de uma maneira que vocês vejam a todo momento. Bom? Pessoal de casa, alguma dúvida que querem tirar? Davi, vamos bater aqui uma foto com o pessoal de casa? Ah, eu estava aqui. Eu só queria dizer... Fala, Alexandre. Opa. Não, só para dizer assim que esse negócio do site GPT, aí eu fui atrás até para saber, né? Botei meu nome e tudo, né? Pedi para saber e não apareceu nada, né? A meu respeito, aí indicou vários outros psicólogos aqui em Natal. Aí eu peguei, coloquei meus dados, eu vou até acrescentar uma foto, coloquei meus dados e tudo, disse o Instagram, contato e tudo, e aí ele montou e disse que da próxima vez que alguém pedir indicação de um psicólogo em Natal, ou que atenda online, ou presencial, vai me indicar. E aí aí organizou Instagram, telefone, tudo, é o WhatsApp, tudo. Então, assim, estou deixando aqui para a galera. Valeu, Alexandre. A dica. Viu? Antes de eu acabar, pessoal, como é que foi para vocês? Qual foi a sensação desse primeiro encontro? Esperem um minutinho, pessoal do online. Qual foi a sensação desse primeiro encontro para vocês? Vamos vencer o medo. E aí? Motivador, renovador, positivo, segurança, Eliel. Caio, já resolvemos o problema das crenças limitantes? Está no caminho?
Então tá bom. Eu vou provar, Caio. Eu vou provar, tá? Eu conheço você tem muito tempo. Não tem nada que impeça você de crescer. E eu vou provar isso para você. Tá certo? Lúcio? Alívio? Pessoal de casa? Ivete, foi ótimo. Foi um sacode. Muito desafiador. Valeu a insistência, né, Ivete? Ainda maiores. Eu faço isso comigo toda a vida. Eu tenho a impressão que eu sou depressivo, alguma coisa do tipo assim, porque toda a vida eu elevo demais a expectativa do povo, eu tenho que cumprir. Mas eu sou de cumprir, viu? Eu cumpro tudo que eu prometo. Então, se eu prometi, vai acontecer. Ok, pessoal? O que foi que eu te prometi, André? Não, eu não. Eu prometi para esse povo todinho, André. Eu vou lembrar do seu. Eu sou assim. Né? Eu prometi para a Aline um castelo, para você ter ideia. Agora, se você vai participar, você vai me agradecer o resto da vida. Eu vou poder mais uma mensagem que eu estava me falando hoje. Valeu? Valeu ou não valeu? Não, eu é que digo, ó, amanhã, 10 minutos, tá? Pessoal, pontapé inicial, tá? Vamos lá? Presencial, a gente vai tirar nossa foto bem bonita lá na parede preta, online, todo mundo com um sorrisão agora. Prepara o X em 3, 2, 1. Tá escondendo a foto da Heloísa, né? Pronto, 3, 2, 1, X. Valeu, gente.